Olá, queridos! Então, esse era um vídeo que eu tava muito querendo fazer. Vamos falar um pouquinho sobre energia, um pouquinho de física quântica, porque sem a gente entender isso, nada daquilo que eu vou falar daqui por diante faz sentido, se a gente não entender essa primeira parte. Então, vamos lá. Eu sou Michele Martins, eu sou dentista, tenho o meu vídeo de apresentação aqui no canal. Adoro estudar esse assunto, um pouquinho de física quântica, já estudo há mais de 10 anos, adoro entender os processos mentais e como tudo isso influencia a nossa vida e o nosso dia a dia. Então, vamos começar falando de energia. Não sou ninguém para falar sobre física quântica, mas quando eu aprendi lá na época do ensino médio, esse assunto já me fascinava tanto que eu registrei cada informaçãozinha que o meu professor de física dava. Eu guardava tudo isso na minha cabeça porque eu sempre achei isso incrível. Então vamos começar sobre corpo humano. Vamos falar sobre o nosso corpinho, que é formado pelos tecidos, né? A pele é um tecido, órgãos, esses órgãos que fazem o nosso corpo funcionar são formados por células, e essas células são formadas por organelas, e essas organelas, por sua vez, são formadas de moléculas, né? Então as moléculas se agrupam de certa forma que vão formando lá junta hidrogênio, junta oxigênio e forma uma molécula de água, enfim. Então a gente junta nitrogênio, hidrogênio, carbono, enfim. Vamos descendo ainda mais e vamos pegar depois a molécula, o próximo nível seria o átomo. Como se estrutura um átomo? Dá um Google aí, é fácil de pesquisar esse assunto. Se eu soubesse botar aqui o link, o cardzinho para vocês clicar, eu colocaria um vídeo, mas como eu não sei, então vou explicar. Como se estrutura um átomo, que é a menor partezinha que forma o nosso corpo e, aliás, forma tudo que existe neste planeta. A água, o ar, tudo que é substância material, que a gente julga material, é formado da sua menor parte. Bota lá no microscópio, vai aproximando, aproximando, aproximando. A menorzinha parte de todas as coisas é formada por átomos. Entenderam? Então vamos do maior para o menor. Então, células, as organelas, moléculas, átomos. Então conseguiu entender que o nosso corpo, resumidamente, é formado por átomos? A menor partezinha da nossa célula, botando lá no microscópio, aproximando, vai aparecer o quê? Um átomo. Um átomo nada mais é do que uma estrutura que se agrupa mais ou menos como se fosse a nossa galáxia, né? Vamos dizer assim, o Sol no meio e os planetas orbitando ao redor. Vamos botar mais ou menos isso? Então, o átomo se organiza mais ou menos da mesma forma. Tem um núcleo no meio, que é uma bolinha condensada, uma bolinha cheia de prótons e nêutrons. Então, o núcleo de um átomo é uma bolinha, e ao redor desse núcleo, dessa bolinha, ficam girando elétrons, né? A energia desse átomo puxa, como se fosse um imã, esses elétrons que são, digamos, bolinhas, que ficam circulando na órbita desse núcleo. Então, ficam o núcleo ali no meio e como se fosse a Terra circulando ao redor do Sol, os elétrons ficam circulando ao redor do núcleo. Por que eu quero explicar tudo isso? Calma, eu não tô louca. Eu vou tentar agilizar aqui para a explicação não ficar muito complexa. O que eu quero dizer é que se a gente diminuir o nosso corpo, a gente vai ver que a gente é formado por uma junção de muitas e muitas milhões e bilhões de átomos. Só que o átomo, na verdade, ele é um grande vazio. Se a gente pegar o núcleo do átomo, ele é minúsculo. E os elétrons que estão girando ao redor fazem uma órbita muito grande ao redor desse núcleo que é muito pequenininho. É como se a gente botasse lá uma bola de futebol no meio do campo e ao redor do estádio inteiro tem elétrons girando ao redor. E vamos fazer uma analogia assim, nada a ver, mas só para vocês pegarem o fio da meada. Imagina que nesse campo gigantesco tem, sei lá,
20 elétrons dando voltas ao redor desse estádio gigante, só uma bolinha de futebol lá no meio. Essa bolinha de futebol seria o núcleo. E os elétrons são as bolinhas menores que estão circulando ao redor desse núcleo. Percebe que a maior parte deste átomo é composto de um vazio? Porque o que tem de matéria, de compacto, de denso, né, num átomo? Quase nada. Praticamente é um vazio, né? É energia puxando esses elétrons para circular ao redor desse núcleo que é minúsculo. Então, um átomo praticamente é um vazio, é um vácuo. E o que isso tem a ver com a minha vida? Tem a ver que se, por lógica, né, por ciência, quer dizer que o nosso corpo é formado basicamente por energia. Se o átomo é um vazio, praticamente uma energia sendo atraída para o núcleo, que é minúsculo, então, boa parte, digamos que 98% do átomo é um vazio, é uma energia, sendo que a matéria, que ainda tem outra história, mas é tema para outro vídeo, seria só aquele núcleozinho e aquelas minúsculas bolinhas circulando ao redor. Se os átomos são praticamente formados por pura energia, junta vários átomos, forma uma molécula. Então a molécula também é formada por energia, junta várias moléculas, formamos uma célula. Então a célula também é formada basicamente por energia, junta várias células, forma um órgão, um corpo humano, que também é basicamente formado por energia. Eu me alonguei um monte aqui para fazer vocês entenderem que o nosso corpo é basicamente formado por energia condensada, atraída por um campo, entenderam? Então, o nosso corpo é basicamente formado por energia, tá? Todas as moléculas que formam o nosso corpo é praticamente só energia. O que eu quero dizer com isso? Pensamento também é uma energia, é uma informação que está vibrando numa forma de energia. Quando eu ligo para você, tô aqui no meu celular, eu te liguei, aí do outro lado, como a informação chegou até você? Tem algum fio, algum cabo que leva a informação? Como é que você está me assistindo aí? Tem algum cabo chegando? Não. Somente informações que caminham através do espaço, do universo, através de frequências de ondas vibrando, que nada mais são do que energia. E essa energia vibra em dada frequência, levando informação, e essa informação pode ser som, né? A frequência, uma onda contendo energia, pode levar som. Então, o som se propaga no espaço, no universo, através de ondas com energia pulsando em frequências diferentes, e ela chega até aí como som. Essa energia vibrando pode levar luz, né? O que é a luz? É uma frequência de onda pulsando na frequência que a gente consegue enxergar, né? Então, tudo é uma energia vibrando numa dada frequência. Aquilo que está no universo, lá na época do Big Bang, que o universo foi formado, não existia planetas, existia uma energia que rompeu a história da bomba nuclear, lembra? Fissura do núcleo, uma fissura nuclear, o que é? Sabe o núcleo que eu falei que está no meio do átomo? Ele tá ali fechadinho porque ele tem muita energia puxando tudo para dentro dele. Quando há uma fissura nuclear, um rompimento do núcleo, libera muita energia. É por isso que se faz uma bomba atômica com potencial de destruição gigante a partir de um núcleo que é minúsculo. Então, tudo no universo é energia condensada. Isso que a gente vê aqui, a matéria, era uma energia primordial que foi condensada, apertando aquela energia de uma certa forma que ela virou matéria. E a gente forma a matéria que forma tudo que existe, que a gente vê. Então, no fundo,
botando no microscópio, tudo que vemos no nosso universo e fora dele é energia. Por que eu quero que vocês entendam isso? Porque a partir do momento que vocês entendem que o corpo é formado por energia, a gente vai entender que aquilo que a gente pensa também é uma informação, uma energia, vibrando em forma de informação, vibrando dentro do nosso corpo. O pensamento está dentro, né? Foi gerado no nosso campo mental, no nosso cérebro, emite uma frequência, uma informação que vai vibrar no nosso corpo de forma benéfica ou maléfica. O que eu quero dizer com isso? Michele traduz em palavras que o que você pensa vai se manifestar no seu corpo, ou seja, você pode criar doença. Então, quando eu falo para os meus pacientes, para de pensar negativo, para de dizer que deu tudo errado, que não sei o quê, eu quero só que vocês entendam que pensamento é uma informação, né? É uma energia também que vibra numa frequência que carrega uma informação que tá no nosso corpo, porque tá no campo mental. Tem mais história pra frente, mas depois eu explico. Então, o nosso pensamento está no nosso campo mental, porém é processada no nosso cérebro, que tá dentro do nosso corpo. Então, toda vez que tu emite um pensamento, ele vai reagir no nosso corpo através de mediadores químicos, neurotransmissores, hormônios, que vão fazer o teu corpo reagir de uma forma boa ou ruim. Então, quando a gente tem pensamentos negativos, o nosso corpo vai reagir de maneira negativa. Entendam, vocês criam doença. E isso não é crendice do guru de não sei aonde que falou isso. Isso não é crendice da pessoa que tem fé e falou que o pastor falou. Não, estamos falando de ciência. Quando você pensa, você vai fazer o seu corpo liberar neurotransmissores, mediadores químicos, hormônios que vão agir em todas as células do seu corpo. Penso negativo, falo negativo, sou uma pessoa que sempre espera o pior, tá achando que tá tudo ruim, que tá tudo muito difícil. Parou! Vamos começar a ver o lado positivo das coisas, a menos que você queira criar doença no seu corpo. Quando eu falo para as pessoas, você está criando doença? As pessoas acham que assim, e eu gosto de mim, como que eu vou criar uma doença em mim? Eu não sou louca para criar uma doença em mim. Tu acha que eu vou querer ficar doente? Você só não sabe da sua capacidade. Sim, você está criando doença, tá? Os seus pensamentos são capazes de criar doença. Ah, mas eu fiquei doente porque eu me expus à radiação, então não foi meu pensamento. Isso é tema para outra história. Ah, eu fiquei doente porque eu comi por tantos anos alimentos cancerígenos, enfim, outra história. Mas aqui eu quero me ater aos doenças que a gente cria. Câncer é uma doença que é já muito estudada e sabida por ter um fator emocional muito forte por trás. Por quê? Mágoas. Pesquisando os hospitais que tratam de câncer, os psicólogos perceberam que a maioria dos pacientes que têm câncer tem um fundo emocional muito forte. História de trauma, história de mágoa. Mágoa tem uma coisa que é muito legal, que eu escutei uma vez uma terapeuta falando, que já diz o nome. A mágoa é uma má água. E pensa comigo, o nosso corpo é formado em maior parte por quê? Por água, gente. Os estudos dizem que de 50% a 70% do corpo humano é formado por moléculas de água. Então, se a água é afetada pelos nossos pensamentos, e existe estudo já que mostra isso, e tem um estudo muito legal do Masaru Emoto, pesquisem aí, que mostra como a estrutura molecular da água muda conforme a gente emite palavras positivas em cima de um copo de água e emite palavras negativas em cima de um copo de água, e a estrutura molecular da água muda. Então, pesquisem aí esse estudo do Masaru Emoto, é bem legal. Mas, independente disso, eu quero que vocês entendam, pensamentos são energias que estão aqui vibrando no nosso corpo mental, no nosso cérebro, que vão emitir, sim, neurotransmissores
enfim, e vão agir dentro do nosso corpo e sim podem criar doença. Então parou de se vitimizar, parou de falar mal dos outros, parou de ser pessimista, não importa se tem pandemia, não importa se a vida não tá boa, vamos começar a agradecer. Lembra do que eu falei no outro vídeo? Vamos agradecer, ser gratos por tudo aquilo que a gente tem? Ah, mas eu já tô doente, não tem problema, agradeça por estar vivo. Agradeça porque você tem condições de ter acesso a um médico. Agradeça porque você tem condições de comprar um remédio. Agradeça por sei lá qual é o motivo. Sempre existe um motivo para agradecer. Você está vivo, você tem família, você tem o que comer, você tem onde dormir. Agradeça. Vamos começar a vibrar mais positivos, pensamentos mais positivos, para os mediadores químicos, hormônios e neurotransmissores que estão circulando no nosso corpinho serem melhores e ajudarem o corpo a ficar mais saudáveis, ok? Vamos falar mais, esse assunto é muito complexo, tem muita coisa ainda pra gente discutir, mas acho que esse é um bom começo. Então vamos lá, vamos lembrar da primeira dica do vídeo. Acordou de manhã, abriu o olho, nem abriu o olho, já pensa, obrigada. Gratidão, Deus, por essa cama maravilhosa, por eu estar aqui quentinha, cobertinha, vou me levantar, eu vou ter o que comer, eu vou ter para onde ir trabalhar, não é reclamar que vai trabalhar, é obrigada por eu ter o meu trabalho. E vamos começar a agradecer por tudo, gente. Mudou a frequência, vamos botar a estação de rádio da nossa cabecinha aqui, ó, e sintonizar na frequência da gratidão. Pensar positivo a partir de agora, combinado?